em Deuteronômio, capítulo 6, Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6, do verso 1 ao verso 9. Quem já abriu, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, que se te ensinasse para os cumprisses na terra a que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos, mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra, que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Somente até aqui, amado Deus e amado Pai. Senhor, nós te bendizemos pela tua palavra, pelo privilégio que temos, Senhor, de ter a tua palavra em nossas mãos, de podermos meditar nela aqui na igreja, mas também em nossas casas. Senhor, aproveitamos para orar, ó Deus, por outros lugares, até mesmo outros países, em que cristãos, irmãos nossos, não têm esta liberdade, Senhor. Ó Deus, onde a palavra é perseguida, onde a igreja é proibida, Senhor, onde a palavra não pode fluir de uma maneira tão livre, Senhor. Oramos para que o Senhor, Deus, mude essas situações nesses lugares. Mas aproveitamos para te agradecer, Senhor, por este privilégio de termos a tua palavra disponível a nós. E te pedimos, Senhor, fala aos nossos corações nesta noite. Que cada irmão e irmã que veio aqui, ó Deus, à tua casa, possa ter o coração aberto, os ouvidos abertos, para receber a tua palavra. E que essa palavra também alcance irmãos que estão pela transmissão, alcance vidas que vão ouvir essa palavra depois, Senhor. Que ela possa trazer vida e despertamento a todos, no nome santo do Senhor. Amém e amém. Os irmãos podem assentar. O título da nossa palavra nesta noite é: Escolha obedecer à palavra. Meus irmãos, uma das capacidades mais extraordinária que Deus concedeu ao homem, eu julgo ser a capacidade de imaginar, de antever as coisas, né? Essa é uma capacidade peculiar do homem. O animal não tem uma capacidade como o homem de antever as coisas, de imaginar as coisas. Mas Deus nos deu essa capacidade de imaginar, de antever as coisas. Essa capacidade tem ajudado a humanidade em muitos avanços tecnológicos, científicos. Nós vemos pesquisas que são feitas, e essas pesquisas são feitas a partir desse pressuposto, né? Se essa situação acontecer, como é que se resolve? Então o homem imagina uma possível situação e dentro daquela situação já se cria uma solução possível para isso, né? Mas a capacidade de imaginar
também nos possibilita fazer alguns exercícios e de compararmos épocas e vermos, por exemplo, o desastre que seria se levássemos um pensamento de uma época para uma outra época. Poucos fazem esse exercício, porque sendo filhos desse tempo, filhos da modernidade, vamos assim dizer, há um pensamento que domina o nosso tempo, né, de que tudo aquilo que temos hoje, vivemos hoje, sabemos hoje, tudo isso é melhor do que se havia no passado. Esse é um pensamento que domina a sociedade nos dias de hoje. O que se tem hoje é melhor do que no passado, seja na forma de pensar, na forma de agir, enfim, em diversos campos, né? Então há na mente coletiva que domina a modernidade o que eu chamo de um muro epistêmico, que foi criado há poucos séculos e que dividiu a história em 3 grandes blocos. E quem estudou um pouco de história, ou até mesmo de filosofia, aprendeu ou já ouviu falar sobre esses 3 grandes blocos em que a sociedade foi dividida, ou a humanidade, ou a história foi dividida, né? O bloco da antiguidade, o bloco da Idade Média e o bloco da modernidade. E esse muro foi colocado, né, eu diria assim, aqui está a antiguidade, aqui está a Idade Média e aqui está a modernidade. Esse muro foi colocado bem aqui, deixando para trás o que é a Idade Média, o que é a antiguidade, e colocando nesse ponto aqui aquilo que é modernidade. Então este muro foi posicionado, deixando de um lado antiguidade e Idade Média, e deixando do outro aquilo que é modernidade. Por isso é que vemos, irmãos, e talvez você vá agora entender um pouco isso, por isso é que vemos um grito constante para que os ensinos vindo da Bíblia, os ensinos vindo da palavra de Deus, esses ensinos sejam abandonados, porque aqueles que estão aqui na modernidade dizem, esses ensinos são ensinos antigos, esses ensinos já são ensinos ultrapassados, esses ensinos são ensinos que já não servem mais para hoje. Então essa é a ideia, por isso que quando você ouve um grito contra a Bíblia, esse grito é um grito fruto desse pensamento que domina a nossa sociedade. Por isso que vemos, né, esse grito sendo declarado, e essas pessoas estão dizendo, olha, as ciências nascidas na modernidade têm propostas melhores para todos. Então gritam os filhos da modernidade, por exemplo, o que a Bíblia ensina sobre casamento, os filhos da modernidade estão dizendo, o que a Bíblia ensina sobre casamento, esquece, pois a modernidade tem algo melhor. E aí nós vemos a modernidade propondo uma série de coisas, né? Casamento aberto, casamento policasamento, casamento não sei o quê, uma série de casamentos, né? Os filhos da modernidade gritam, o que a Bíblia ensina sobre sexo, esquece, a modernidade tem coisa melhor. Os filhos da modernidade também gritam, o que a Bíblia ensina sobre educação de filhos, esquece, porque a modernidade tem coisa melhor. Os irmãos estão entendendo o que o pastor está falando? Para os irmãos entenderem por que nós estamos ouvindo esses gritos. Nós ouvimos esses gritos porque esses gritos vêm de um tempo, vêm de uma mentalidade, onde o que temos hoje, aquilo que a ciência produziu hoje, suplantou, ou superou, ou colocou como algo caduco e velho, as coisas antigas e especialmente aquilo que a Bíblia nos ensina. Então esses são alguns dos muitos gritos, meus irmãos, que nós ouvimos em nossos dias, e como servos de Deus, nós precisamos discernir esses gritos e até mesmo rejeitá-los. Dizer, espera aí, nada disso.
eu tenho a palavra de Deus para me guiar. Amém, meus irmãos? E numa pesquisa que eu fiz rapidamente na internet, procurando artigos sobre educação de filhos, eu li num artigo que há 4 tipos, né? 4 tipos que envolvem a educação de filhos, né? 4 classificações ou 4 categorias, né? E essas categorias seriam 4 maneiras de se educar filhos. E aí esse artigo dizia que uma dessas categorias é a categoria do modo autoritário, né? Se pode criar filhos de maneira autoritária. A segunda seria o modo permissivo. O autoritário é aquele que manda e diz, faça porque eu estou mandando. A segunda categoria seria o permissivo, aquele que não liga para nada, as coisas vão acontecendo. A terceira categoria seria o modo negligente, de uma pessoa também que não estaria se importando com nada. E o 4º tipo seria o tipo democrático de se criar filhos, se conversando, se deixando o filho opinar, né, e deixando o filho ter a mesma voz que o pai, que a mãe dentro do lar, um lar muito democrático, vamos assim dizer. E quando eu li esse artigo, eu fiz um teste de imaginação. Em pensar como aqueles que viveram séculos antes de nós, quando eu falo antes de nós, antes da modernidade, né? Aqueles que viveram séculos antes, né? Como é que eles entenderiam esses conceitos? Se é que entenderiam. Será que era essa maneira de educar os filhos? O que muita gente não percebe, meus irmãos, é que nós estamos vivendo nos nossos dias uma ditadura, daquilo que eu chamo uma ditadura do individualismo, onde o indivíduo pode mandar da maneira que quer, onde o indivíduo pode ser o que quer, onde o indivíduo pode falar o que quer, não, o coletivo não importa mais. Nós vivemos uma ditadura do individualismo. E essa ditadura, eu diria que ela teve um ponto inicial que ela começou a surgir. E ela começou a surgir no iluminismo, quando o homem foi colocado no centro de todas as coisas, né? E foi colocado e se deu ao homem a ilusão, eu não diria que nem a responsabilidade, mas se deu ao homem a ilusão de que o homem poderia resolver os seus próprios problemas, de que o homem poderia achar a solução para tudo aquilo que ele estaria vivendo neste mundo. E é esse pensamento que ainda domina a nossa sociedade. É o próprio homem, quando eu falo isso naquilo que eles pensam, né? É o próprio homem que vai trazer a solução para os seus próprios problemas. No entanto, nós que somos de Deus, sabemos que no centro de todas as coisas não está o homem, mas no centro de todas as coisas, quem é que está no centro de todas as coisas, meus irmãos? O nosso próprio Deus e a sua palavra. Então é Deus que está no centro de todas as coisas e a sua palavra, aquilo que a Bíblia nos diz. Então nós temos aqui duas visões que duelam. É o homem que está no centro de todas as coisas e é o homem que vai encontrar a solução para os seus dilemas e problemas. E temos uma outra visão, a visão cristã, a visão bíblica. É Deus que está no centro e é a sua palavra que nos guia. Então, no início desta mensagem, eu quero convidar os amigos e irmãos a saltarmos esse muro. Então, esse muro que eu mostrei aqui de antiguidade, idade média, modernidade, embora nós vivemos nessa época, nós como cristãos precisamos saltar esse muro. Entender que essa foi uma barreira, um muro criado pela modernidade, mas é um muro que não cabe a nós. É um muro que não pertence a nós. De entendermos que há um ensino antigo, bem antigo, mas no entanto um ensino divino que tem que comandar as nossas vidas.
Amém, meus irmãos? O ensino da Bíblia é antigo, mas além de antigo, ele é divino, e é ele que comanda as nossas vidas. Então, esse texto que nós temos aqui, que lemos como base da nossa palavra, esse texto é conhecido como o Shema Israel. É um dos textos mais importantes da cultura judaica, da lei, da Torá, e até os dias de hoje, meus irmãos, esse tema, esse texto, faz parte das rezas diárias que um judeu recita todo dia. Então, esse texto aqui de Deuteronômio 6 é um texto tão importante no judaísmo, que todo judeu, quando faz as suas rezas diárias, ele cita esse texto pelo menos 1 ou 2 vezes por dia. E entre tantas coisas que esse rico texto nos ensina, podemos dizer que ele nos ensina algo que eu chamo nesta noite de a obediência primária. Qual é a obediência mais importante que todos nós devemos exercer? Qual é a obediência mais importante que todos nós devemos viver na nossa vida? E eu chamo essa obediência de uma obediência primária. Certamente que a Bíblia nos ensina muitas obediências que devemos praticar. Sim ou não, meus irmãos? A Bíblia nos ensina que devemos obedecer diversas coisas. A Bíblia nos ensina que devemos obedecer pai e mãe? Sim ou não? Sim. A Bíblia nos ensina que devemos obedecer às nossas autoridades governamentais, e não somente ensina que devemos obedecer, mas ensina que devemos até orar por elas. A Bíblia ensina que devemos obedecer os nossos líderes, os pastores, sim ou não? Sim. Então a Bíblia nos ensina muitas obediências, mas nós entendemos que a fonte de todas as obediências que temos que praticar, ela começa aqui. A nossa obediência a Deus e a sua palavra. Então, nesta noite eu quero expor aos irmãos, baseado nesse texto, qual seja, eu quero expor algumas coisas. E que coisas que eu quero expor? Primeiro, qual seja o princípio da nossa obediência. Segundo, qual seja o conteúdo da nossa obediência. Terceiro, qual seja a forma da nossa obediência. Quarto, qual seja o alvo da nossa obediência. E por último, o prazo desta obediência. Tudo isso só nesse texto. A gente vai ver que tudo isso está aqui nesse texto. Qual é o princípio da nossa obediência, qual é o conteúdo da nossa obediência, qual é o prazo, o alvo, a forma. Então vamos começar. Vamos falar qual é o princípio da nossa obediência. Nós, quando obedecemos a Deus, devemos obedecer a Deus baseado em quê? Será que devemos obedecer a Deus baseado no medo? Sim ou não, meus irmãos? Né? Uma obediência baseada no medo é algo ruim, né? Eu me lembro de um colega, alguns vizinhos meus, colegas, na infância, né, que eles obedeciam os seus pais baseado no medo. O pai assoviava de lá, e eles corriam para ir para casa, mas não era uma obediência, era uma obediência, mas não era uma obediência baseada num princípio bom, era uma obediência baseada no medo. Mas aqui na Bíblia, nós vemos que a nossa obediência a Deus é pautada em algo bem específico. Diz aqui o verso 5: amarás, pois, o Senhor teu Deus. De que maneira, meus irmãos? De todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua força. Então, quando nós amamos, meus irmãos, o amor nos empurra a querer obedecer. Quando você ama algo, ama alguém, especialmente alguém, esse amor nos empurra a obedecer. Por exemplo, eu amo Denise e eu obedeço tudo que ela manda. Quase tudo. Boa parte, né? Mas eu faço isso, né? Tem coisas que não dá para obedecer, né? Ela fala, amor, faz isso, faz aquilo. Aí chega um ponto que a gente limita, né? Quando ela pede
pelo menos 200 coisas por dia a gente tenta obedecer. Até 200 dá para a gente obedecer, mas mais do que 200 não dá. Mas a gente faz isso, irmãos, por quê? Porque nós amamos, seja no sentido do marido, da esposa. Eu sei que muitos irmãos, também têm esse sentimento pela sua esposa. Mas muitas vezes nós erramos, meus irmãos, porque nós queremos ensinar uma obediência desvinculada do amor. E isso é impossível. Uma obediência desvinculada do amor é algo, pode ser chamado de qualquer outra coisa, mas não é uma obediência que agrada a Deus. A obediência ela flui de modo perfeito quando há amor. Quando os filhos amam os pais, os filhos querem fazer o que pelos seus pais? Querem obedecer aos pais. Quando um liderado ama o seu líder, o que ele quer fazer com o seu líder? Ele quer obedecer o seu líder. Quando o liderado, então quando alguém ama o seu pastor, por exemplo, quer obedecer o seu pastor. Então a primeira coisa que devemos buscar no caminho da obediência é amor. Em primeiro lugar, amor ao nosso Deus, mas amor também na nossa esfera humana. Se você está dentro de uma família, tem os seus pais, obviamente os mais jovens aqui, obedeça por amor. Se está dentro de uma congregação de igreja, obedeça os seus líderes por amor. O sentimento que tem que nos mover é o amor. Então, o princípio verdadeiro de uma obediência é o amor. Mas certamente que nós não podemos parar por aqui, senão a obediência se torna uma coisa abstrata, Alguém diz assim, e a gente ouve muito isso, pessoas dizendo, eu amo a Deus de todo o meu coração. Que bom, está começando bem, mas não pode parar aí, porque o amor não é algo abstrato, o amor é algo real, o amor é algo que toca as coisas materiais, o amor é algo que toca a terra. Então o amor não é algo abstrato, a obediência não é algo abstrato, Muitos dizem amar a Deus, mas claramente não obedecem os seus mandamentos. E a obediência a Deus, ela tem um conteúdo, Eu amo a Deus e eu quero obedecer a Deus. Mas por onde é que eu começo a obedecer a Deus, pastor? Tem um conteúdo. O próprio texto nos mostra aqui, que Deus, quando trouxe o povo do Egito e estava levando para a terra prometida, Deus deu essa ordem aqui no verso 1 e verso 2. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos, os juízos que mandou o Senhor teu Deus, que se te ensinasse, para que os cumprisses na terra que passas para possuir, para que temas o Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos, que hoje eu te ordeno. Então Israel não podia parar dizendo, eu amo a Deus. Mas se ama a Deus, o que Deus pediu? Obedeça aos meus mandamentos. E o próprio Senhor Jesus afirmou isso também, quando ele disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, o que Jesus afirmou, meus irmãos? Esse é o que me ama. Então ninguém pode parar dizendo, eu amo a Deus, sem obedecer a palavra. Eu amo a Deus, mas não quero saber da Bíblia. Não, se ama a Deus, esse amor ele tem que ter um conteúdo para se obedecer. E esse conteúdo são os mandamentos da palavra. Então não há como amar a Deus, meus irmãos, sem obedecê-lo. Eu vou dizer isso de novo para que fique bem gravado. Não há como amar a Deus sem obedecê-lo. Você pode repetir comigo? Não há como amar a Deus sem obedecê-lo. E há pessoas lá fora que querem viver assim. Não, eu amo Deus. Deus é tudo para mim, pastor. O pastor não pode julgar o meu amor a Deus. A Bíblia me dá uma forma de julgar o amor. Se há obediência ou não à palavra de Deus.
E infelizmente nós vemos essa abstração do amor, ou essa falta de vínculo entre o amor e um conteúdo, eu diria que até também nas próprias relações paternais ou parentais, vamos assim dizer. Recentemente nós tivemos o Dia das Mães, né? As mamães que estão aqui. O Dia das Mães foi um dia agradável para as irmãs? Foi um dia agradável? Tivemos o Dia das Mães. Mas é muito comum no Dia das Mães a internet ficar cheia, especialmente as redes sociais, de filhos que vão lá na internet para botar minha rainha, a mulher que eu mais amo. Aí que legal, que declaração bonita. Mas muitas vezes é um amor desvinculado da obediência, da honra que deve ser dada aos pais. Às vezes são filhos que estão longe, são filhos que estão trazendo desgosto, são filhos que estão trazendo dores, mas que acham que amor sem obediência, amor sem esse vínculo de obediência pode se existir. Mais uma vez eu digo aos irmãos, amor e obediência são coisas que andam juntas na nossa vida espiritual e andam juntas na nossa relação humana, seja de filhos com pais, né, de casais. Então, o amor ele tem um princípio, a obediência ela tem um princípio que é o amor, a obediência ela tem um conteúdo que são os mandamentos da palavra de Deus. E a obediência também, meus irmãos, ela tem uma forma de se manifestar. E o texto nos mostra que forma é essa. Que forma é essa, pastor? Está aqui, no verso 7, diz assim, que esses mandamentos que o Senhor nos dá, o que temos que fazer com esses mandamentos? Primeiro, obedecer. Mas nós temos que fazer uma outra coisa também. O que diz o texto? Tu as inculcarás a teus filhos, dela falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então essa é a ideia, meus irmãos, da forma que devemos obedecer a Deus, sempre transmitindo a palavra de Deus, a palavra que primeiro impacta a nossa vida, mas é uma palavra que também tem que ser distribuída, né, compartilhada, e especialmente compartilhada. Qual é o lugar que a Bíblia mostra aqui? Dentro da nossa própria casa. Hoje nós vemos, especialmente nesse tempo da modernidade, os especialistas. Eu quando vejo uma reportagem dizendo, vai falar agora um especialista, eu já me tremo já, né? Porque às vezes é um especialista só para confirmar aquilo que a reportagem quer dizer para nós, né? Às vezes até um pensamento errado e vem um especialista de pensamento errado só para inculcar aquilo, né? Então hoje nós vemos alguns especialistas defendendo que a religião, ouça isso que o pastor vai falar, defendendo o seguinte, que a religião é algo que você não deve impor a ninguém. E o especialista não está contente que você não faça isso somente na sociedade. Os especialistas querem que você não faça isso nem dentro da sua casa. Os pais que são crentes não têm que obrigar os filhos ainda pequenos a aprender da Bíblia, e aí falam, isso é uma lavagem cerebral, é uma imposição que estão colocando. Então os especialistas querem transmitir essa ideia, de que nós não podemos obrigar, impor aos nossos filhos, a que eles aprendam a fé que nós temos, sirvam ao Deus que nós servimos, aprendam da palavra que nós amamos. Esse é o pensamento que domina aí a nossa sociedade. Mas eu pergunto, meus irmãos, será que há uma neutralidade nisso? Será que não há uma religião civil que está sendo imposta aos nossos dias pelo Estado
sob a bandeira da laicidade. O que significa isso, pastor? É o velho argumento, né? O Estado é laico, ninguém pode impor a outras pessoas a sua religião. Mas eu digo, será que não há uma religião que está sendo imposta na sociedade que nós vivemos? Uma religião civil, que ensina, por exemplo, crianças com menos de 10 anos, o que é uma camisinha? Quem já viu reportagem assim? É algo que nos assusta. É algo que nos assusta quando nós vemos um colégio, né, público, às vezes com crianças bem pequenas, sendo exposta a drag queens, que entram lá para poder ensinar o quê? Transmitir o quê? É uma imposição, né, de crianças com menos de 10 anos, aprendendo o que é uma camisinha. Uma religião civil que ensina que um homem pode ser uma mulher e vice-versa, o que quer que seja. E nós vivemos essa imposição. Uma religião civil que diz que as crianças não pertencem aos pais, mas pertencem ao Estado. E o Estado pode fazer com as crianças o que bem quiser e ensinar. Então, meus irmãos, como crentes, nós eu diria que nós estamos numa bifurcação. Ou aceitamos essa imposição que a modernidade quer colocar sobre nós, ou abraçamos a palavra. E a palavra de Deus nos diz: inculque, fale, escreva, ensine, coloque nos portais da tua casa, mas não deixe de transmitir os ensinos da palavra de Deus, os mandamentos do Senhor. Amém, meus irmãos? Essa é a forma que Deus nos deu, e é a forma que nós precisamos praticar até os dias de hoje. Mas alguém pode dizer: não, pastor, mas isso já está passado, isso é do outro tempo. Não, não é de outro tempo, meu irmão, porque a Bíblia, a própria palavra diz: passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor, que, meus irmãos, permanece para sempre. Então nós entendemos que a obediência, ela tem um princípio, ela tem um conteúdo, o conteúdo é a palavra de Deus, ela tem uma forma, a forma é, primeiro, aprendermos e depois ensinarmos, inculcarmos, transmitirmos. Mas aqui ela também tem um alvo, e o alvo é muito importante. E que alvo é esse, pastor? Está aqui, no próprio texto bíblico. Diz o verso 2, né? Para que temas ao Senhor teu Deus, e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que hoje eu te ordeno. E esses mandamentos que Deus ordena, em primeiro lugar, é para quem, meus irmãos? É para quem? Está aí no texto. É para quem? Tu. E depois é para quem? Teus filhos. E depois? O filho de teus filhos. Então o alvo é esse, meus irmãos. O alvo que nós precisamos ter em mente é que a palavra de Deus, ela primeiro tem que impactar a nossa vida. Mas uma vez impactando a nossa vida, nós temos uma responsabilidade: transmitir essa palavra. E começar a transmitir, antes de começar a transmitir lá fora, nós temos que transmitir aonde? Na nossa própria casa, para os nossos filhos, para os nossos netos. E mais uma vez, o argumento usado pela modernidade, ele cai por terra. E que argumento é esse que a modernidade usa? Usa o seguinte argumento: a religião é algo individual, você não deve obrigar seus filhos a seguirem a sua escolha. Esse é o argumento da modernidade. Mas aqui temos claramente diante dos nossos olhos que os mandamentos de Deus são para quem, meus irmãos? Para nós, nossos filhos e nossos netos. De termos o dever de transmitir isso. Então fica claro que deve haver um esforço para que as nossas gerações aprendam a obediência a Deus. Você que tem filhos pequenos, empenhe-se nessa tarefa. Empenhe-se.
Ontem nós tivemos aqui uma reunião de pais e professores da nossa EBD, que foi tratado um pouquinho desse tema. A gente vai marcar uma nova data para que esse tema volte a ser trabalhado aqui. Precisamos nos empenhar, meus irmãos, nessa tarefa, como pai e mãe, né, de transmitir a palavra aos nossos filhos. E há diversos métodos para isso. O meu neto, sabe qual foi o primeiro presente que eu dei para o meu neto? Qual foi o primeiro presente que eu dei para o meu neto? A Bíblia. Não uma Bíblia como essa, né? Porque ele não tinha capacidade, né, de ler. Mas foi uma Bíblia de desenhos. E eu me lembro, né, que eu sentava com ele, tem fotos lá, que eu sentava com ele e contava a historinha da Bíblia, né? E aí tem a história do Jonas com a baleia, né? E aí, olha como que criança aprende, irmãos. Criança aprende do jeito, né, que é a capacidade dela, mas ela está aprendendo. E eu me lembro que eu pegava a Bíblia e quando chegava no Jonas, eu criei uma brincadeira com ele. Eu batia na página assim e falava: baleia, solta o Jonas. Falava assim, né? E aí, no dia seguinte, quando chegava naquela página, ele próprio, ele batia na página e dizia, do jeito dele: baleia, solta o Jonas. E isso ficou tempos, irmãos, como um acordo entre nós, ou uma forma de contato entre nós, e que chegava naquela página, ele brincava e sabia desse jeito. Ele tem a Bíblia dele até hoje. Então nós precisamos, como pai, e a Bíblia diz aqui, não somente como pai, mas como avô também. Então os avós que têm aí o privilégio de ter os seus netos por perto, se esforce também para transmitir a palavra. Infelizmente nós vemos muitos pais deixando de praticar isso, deixando de trazer seus filhos para os cultos. Nós temos ouvido uma crítica, eu ouvia muito essa crítica lá no lote 15, também creio que aqui é um pouco semelhante, de que houve uma mudança nos últimos anos, de pais que não estão trazendo seus filhos para a igreja com a frequência que antes se trazia, que se diminuiu. Aí não traz as crianças por quê? Porque está chovendo, está fazendo sol, a criança está cansada, a criança está com preguiça, a criança está com isso, está com aquilo outro. Mas assista um jogo de futebol, uma quarta-feira à noite, às vezes eu assisto jogo de futebol, e uma das coisas que eu observo é que o estádio do Maracanã, os estádios de futebol, mesmo nos jogos à noite, dia de semana, estão repletos de crianças. É ou não é, meus irmãos? Quem já viu o jogo de futebol e constata isso que o pastor está falando? Aquele pai não quer saber se o filho vai para o dia seguinte, mas o pai quer que o filho aprenda a torcer para o time de futebol dele, que grite junto com ele. E muitas vezes nós cristãos estamos perdendo isso, esse empenho de transmitir a palavra de Deus. Será que não percebemos com clareza o que o texto diz? Nós temos um alvo, e o alvo é transmitir, primeiro é recebermos a palavra, mas essa palavra, uma vez impactando a nossa vida, nós precisamos transmiti-la para os nossos filhos e para os nossos netos. Posso ouvir um amém? Amém. Mas alguém pode perguntar: até quando, pastor? A minha responsabilidade acaba até quando, pastor? Será que acaba quando os filhos ficam adultos? Vamos voltar ao texto. O que diz o texto aqui? Olha, vou ler de novo o verso 2, né? Para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos, que hoje te ordeno, a tu, teu filho, ao filho de teu filho. E aí vem o prazo. Qual é o prazo? Qual é o prazo que essa responsabilidade é dada a nós? Todos os dias da nossa vida. Então nós temos um prazo dado por Deus, todos os dias da nossa vida.
Certamente no que tange a nossa obediência a Deus, particularmente, é algo que vamos fazer isso e nos empenharmos todos os dias. Eu preciso obedecer a Deus todos os dias da minha vida. Eu vou transmitir para os meus filhos que eles precisam obedecer a Deus todos os dias da vida dele. Vou transmitir para os meus netos que eles precisam obedecer a Deus todos os dias. Mas na nossa relação parental, ela ainda continua, e aqui fica uma observação muito importante, mesmo quando os filhos ficam adultos e estão debaixo do nosso teto. E aqui eu quero trazer uma exortação e até mesmo uma advertência aos irmãos. Hoje nós vemos muitos pais cristãos que estão falhando ao deixar que filhos adultos que moram com eles façam da casa de seus pais o que bem querem. Até mesmo trazendo namoradas e namorados para dormirem com eles nos seus próprios quartos. E eu pergunto, isso é cristão, meu irmão? Eu pelo menos não aprendi assim não. E às vezes nós vemos cristãos cedendo ao apelo da modernidade, dizendo assim, não, mas é porque o meu genro mora muito longe, minha nora mora muito longe, e acaba que deixam os filhos, vivendo já, iniciando uma vida íntima juntos. E quando eu falo isso, eu falo porque conheço situações assim, já ouvi de situações assim, e isso, eu digo aos irmãos, isso é algo que me choca. Como eu disse, no lado do muro, onde a modernidade reina, isso se tornou algo normal. É normal no mundo, e infelizmente tem se tornado normal até em alguns lares. Mas, onde a palavra de Deus prevalece, isso é algo que precisa ser rejeitado. Como pais cristãos, a nossa casa é um lugar sagrado. É um lugar que nós devemos zelar para que o nome do Senhor seja glorificado naquele lugar. Eu sempre ensinei aos meus filhos isso, dizendo, olha, eu e a sua mãe somos um casal de Deus, estamos ensinando a palavra de Deus para vocês, e eu falava, se vocês se tornarem adultos e quererem fazer coisas que vai desonrar o seu pai e sua mãe, vocês vão fazer da casa para fora, não aqui dentro. E quando meu filho se tornou mais velho e se desviou e começou a querer fazer algumas coisas, eu tive que chamar a atenção dele para isso. Eu disse, aqui em casa, esse lugar é a minha casa, e sendo a minha casa, tem hora para você chegar, tem hora para você sair, se você for sair para determinado lugar, tem que me falar para onde vai, porque se você não quiser essas coisas, você vai ter que viver a sua vida, aí sim, viva a sua vida de maneira independente. São situações que são graves, irmãos, mas em primeiro lugar nós temos que ter um alvo. E qual é o alvo? É honrar o nome do Senhor, é que o nome do Senhor seja honrado. Então isso é algo que nós não entendemos muito, e nós como cristãos precisamos decidir, o que domina a nossa mente? É o pensamento da modernidade ou é a palavra de Deus? O que eu entendo que aquilo que tem que dominar a mente de um crente é a palavra de Deus. Mas entenda, irmãos, quando o pastor prega essas coisas, o pastor não quer passar como um modelo de perfeição. O pastor é um homem falho, irmã Denise é uma mulher falha, todos nós somos falhos. O Evangelho deixa bem claro que nenhum de nós irá conseguir uma obediência perfeita. Você vai falhar. Eu vou dizer isso de novo. Você vai falhar. Amém, meus irmãos? Nós iremos falhar. Mas devemos nos esforçar e nos empenhar para obedecermos a Deus da melhor maneira possível. No entanto, a nossa segurança e paz
nunca poderá estar estabelecida no nível de obediência que nós possamos alcançar, porque o nosso nível de obediência sempre será um nível de obediência aquém. Sempre vamos falhar, não iremos alcançar a obediência perfeita. Mas teve um que alcançou a obediência perfeita. Quem é que alcançou a obediência perfeita, meus irmãos? O nosso Senhor Jesus Cristo. E interessante que Jesus usou esse texto aqui que nós baseamos a nossa palavra nesta noite. Jesus usou esse texto algumas vezes. E numa delas foi numa discussão com os escribas e fariseus, né? E ele mostrou que a obediência perfeita não está na superficialidade das ações, mas está num verdadeiro amor que vai além. Então vamos ver isso. Quando é que Jesus usou esse texto aqui que nós tomamos como base para a nossa pregação? Uma das vezes está aqui, Lucas capítulo 10, abra comigo, Lucas capítulo 10, Lucas capítulo 10, verso 25, Jesus usa esse texto para responder a uma pergunta que lhe foi feita. Quem já encontrou, diga amém. Diz aqui o texto: eis que certo homem, que era um homem o quê? O que diz a Bíblia? O que esse homem era? Um intérprete da lei. Trazendo para os nossos dias, nós podemos dizer, um especialista da lei, né? Um especialista da lei. Esse homem se levantou com o intuito, e a Bíblia diz, de pôr Jesus à prova, e disse-lhe: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como a interpretas? Esse método de Jesus era um método maravilhoso. Alguém vinha fazer uma pergunta para ele, e ele respondia com uma outra pergunta, né? O que você pensa? O que você tem aí na sua mente? E aí então o mestre da lei respondeu, né? Usando o Shema, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Mas aquele homem ainda não estava contente, e aí ele faz uma nova pergunta. Porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? E Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo-o, se compadeceu dele, e chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e o entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando eu voltar. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos de salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Mas aquilo que Jesus pediu para aquele homem era algo impossível dele realizar. Há alguns detalhes aqui. Jesus, de certa maneira, provocou aquele homem, porque ele era um judeu,
E Jesus conta uma história onde o principal da história é um samaritano. É onde o personagem principal, vamos botar assim, o mocinho da história é um samaritano. Só para contextualizar, é como se falasse entre russo e americano nos dias de hoje. É você contar uma história para americanos, dizendo que um russo é o grande mocinho da história. É como se você contasse uma história para sei lá, palestinos, exaltando um americano. Então Jesus usa exatamente isso, dizendo assim, olha, o teu próximo, aquilo que você quer entender como próximo, pode ser alguém que você está dizendo que odeia, seu contexto, mas que faz algo que vai além, que mostra um amor que vai além, que mostra uma obediência que vai além. E quando nós entendemos isso, irmãos, nós entendemos que Jesus estava falando isso do Evangelho. Na cruz, Jesus foi além, porque amou miseráveis pecadores como nós, que estávamos condenados à morte. Sabe quem era o homem que estava na beira da estrada moribundo e morrendo? Éramos nós. E só que com um detalhe, o texto diz que ele estava à morte, mas nós já estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então na parábola nós vemos que um homem decidiu pagar por aquele homem que estava à morte, e decidiu pagar para que aquele homem pudesse viver. E o Evangelho nos mostra, meus irmãos, que pela obediência de Cristo, pelo seu sacrifício na cruz, Ele pagou o preço para nos trazer a vida abundante. Então a nossa segurança perante o Pai não está numa obediência que nós podemos prestar a Deus. O Evangelho deixa isso muito claro. O Evangelho requer isso de nós, mas o Evangelho nos mostra que não é a nossa obediência que vai agradar a Deus. Nós só poderemos agradar a Deus mediante a obediência de Cristo, o sacrifício de Cristo, a morte de Cristo. Por isso que o mundo, irmãos, ele se torna mais e mais culpado, os filhos da modernidade, eu digo que se tornam mais e mais culpados e culpáveis, vamos assim dizer, porque rejeitam a verdade de Deus e tentam estabelecer a sua própria verdade. Voltando ao início, a Bíblia é um livro antigo, a Bíblia é um livro de mandamentos que já não serve mais para hoje. Joguem a Bíblia fora, dizem os filhos da modernidade. E por que eles dizem isso? Porque nós temos uma nova verdade. E essa verdade, então eles se tornam culpados por isso, porque estão rejeitando a verdade de Deus. Se tornam também culpados, e permanecem perdidos, porque rejeitam a salvação que vem de Deus, tentando substituir essa salvação que vem de Deus por uma salvação que eles próprios criam. E essa salvação que eles criam carregam muitos nomes. A sociedade que nós vivemos, ela é assim porque falta educação, falta distribuição de renda, falta isso. Ainda que essas coisas sejam importantes serem executadas, não é isso que vai salvar o homem. Não é isso que vai mudar o coração do homem. Pecadores, irmãos, tem gente rica e pobre. Pecadores tem gente de cor X e cor Y. O pecado é algo que dominou toda a humanidade. A educação tem gente que é PhD e é tremendo pecador. Então não é a educação que vai ser o instrumento transformador da alma humana. A educação é importante? Sim, é importante. Mas nós não podemos colocar um peso na educação como se isso fosse a salvação. A salvação só vem de um lugar, meus irmãos. A salvação vem de Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Então nós que conhecemos a palavra, o fim já está declarado e anunciado. E a Bíblia nos mostra como ele será.
aqueles que rejeitaram a palavra, aqueles que disseram: a palavra não serve para nós. O fim já está anunciado, a Bíblia nos mostra claramente. Mas aqueles que se apegam à verdade e à salvação que vem de Deus, não precisam temer, pois a nossa rocha permanece firme. A nossa rocha é Cristo Jesus, a nossa rocha é a palavra de Deus. Então, independente do tempo que nós vivemos, nós temos uma palavra, uma rocha para nos basear, é a palavra de Deus. E eu pergunto aos irmãos, aos amigos que estão aqui ou que estão na transmissão, qual é o fundamento que você tem firmado a sua palavra, a sua vida, perdão? Qual é o fundamento que você tem firmado a sua vida? Nós temos uma proposta dada pelo mundo, que nós devemos firmar a nossa vida nos pensamentos da modernidade, das novas ciências, das novas descobertas. Ainda que isso em algumas coisas sejam boas para nós, mas para outras não serve. Nós, como cristãos, nós temos uma rocha e um fundamento para afirmar a nossa vida. Eu já fiz a minha escolha, e creio que muitos irmãos já fizeram a sua escolha também. Eu vou firmar a minha vida na palavra de Deus. Você pode dizer isso comigo? Eu vou firmar, diga bem alto, eu vou firmar a minha vida na palavra de Deus.